Eu sei que eu só tenho 14 anos de idade. E tudo começou, eu tava na rede social. E eu nunca fui de responder os garotos ou ficar dando assunto, dar moral, essas coisas. Mas tinha um garoto muito, muito bonitinho que me adicionou nas redes sociais, eu aceitei, segui de volta, mas era só isso. Até que ele mandou mensagem pra mim e ele mandou assim: Nossa, eu tenho a impressão que eu te conheço de algum lugar. Eu não ter hábito de responder, eu não ia responder, mas eu achei curiosa a forma que ele me abordou. Então eu respondi, eu também tenho a impressão que eu já te vi em algum lugar. Aí ali a gente começou a conversar. E aí papo vai, papo vem, a gente começou a se conectar muitos e a gente passou umas 2 semanas se falando a beça, falando pra caramba. E ele sempre muito atencioso, muito romântico. E uma coisa que mexeu comigo é que ele tinha 16 anos, eu tinha 14. Ele, a mãe dele tinha morrido no nascimento dele e o pai dele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Ele era criado pela avó e pela tia. Por conta dele ser criado pela avó e pela tia, elas tinham pouca condição financeira. Ele não conseguia estudar. Então ele preferiu deixar os estudos ainda no começo do ensino médio para trabalhar para conseguir ajudar os pais. No caso, os avós, né? A avó e a tia. E eu achei interessante, mas eu sabia que ele não seria o padrão de homem que minha mãe aceitaria. Mas ainda assim, ele me chamou pra sair, pra gente poder ir numa praça perto da nossa casa. Mas eu falei pra ele, olha, eu só consigo sair porque minha mãe é meio rígida. Falei, se eu falar de você pra minha mãe, e aí você precisa vir aqui e tal, ela vai te conhecer, e aí talvez eu consiga sair com você. Ele falou que tudo bem. Só que quando eu contei pra minha mãe quem era o boy, e aí eu comecei a falar pra ela, com todos os detalhes que eu falei pra vocês, né, sobre ele não estar estudando, ele trabalhar, e minha mãe já virou pra ele e falou: Não, pra mim, né? Não, você não vai ter relacionamento com esse cara. Nitidamente, esse menino é um nóia. Esse menino é um nóia. Falei, né, com 16 anos de idade, ele também já tinha algumas tatuagens. Minha mãe, não, 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 não. Menino de 16 anos, não estuda, só trabalha. Mas sabe-se lá o trabalho que esse garoto tem, todo tatuado. Não, 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 não é sem futuro, minha filha. Você merece coisa melhor. Não, não encara isso, não. Minha mãe não deixou, então, eu ter um relacionamento com ele. Mas, como conselho de mãe não é remédio, eu não dei muita moral, assim, porque eu queria, eu achei ele era tão bonitinho. Então eu falava, ai, gente, ele era bonitinho, ele tava me fazendo bem, eu gostava de conversar com ele. Aí teve um dia que minha mãe falou pra gente ir no cinema. E aí ia eu, meu irmão e minha mãe. Só que aconteceu um imprevisto e minha mãe não conseguiu ir com a gente. Então ela decidiu deixar eu e o meu irmão no shopping pra gente ficar se divertindo e depois ela buscava. Nisso, quando eu cheguei lá, eu fiquei, por favor, pedindo pro meu irmão, né? Por favor, deixa eu chamar o boyzinho aqui, deixa eu chamar ele. Ele falou, tá bom, pode chamar. Aí eu chamei ele pra ir lá. Só que quando ele chegou no shopping, eu tava quase indo embora, então não deu muito tempo, assim, da gente ficar juntos. Mas quando eu vi ele, assim, meu, eu fiquei encantada com ele, sabe? Parece que eu fiquei mais apaixonada ainda. Tipo, ele era lindo e ele era cheiroso e divertido. Eu achei incrível. Dei um abraço nele, fiquei com ele um pouquinho e depois a gente foi embora. E depois dali, nesse dia no shopping, eu descobri que ele morava muito perto da minha escola. Então eu comecei a fazer o quê? A minha aula acabava entre meio-dia e 15, meio-dia e 20. E aí, o que que eu fazia? Eu saía da escola e ia pra casa dele. E ficava lá até mais ou menos uma hora e pouquinho e voltava pra minha casa. E era isso que eu fazia. Eu nunca matei aula, eu nunca cabulei aula por conta dele. Muito pelo contrário, eu sempre via a oportunidade de sair da escola, passar lá e ficar com ele. Nessa primeira vez que eu fui pra casa dele, a gente não ficou na casa dele. Ele me levou no restaurante num tipo um quiosquinho que a tia dele vendia uns lanches, aí a gente comeu, ficou lá um pouquinho, depois eu fui embora pra casa. Na segunda vez que a gente se viu, ele decidiu que queria que eu conhecesse a avó dele, então a gente foi pra casa dele, eu conheci a avó dele, foi super legal. E aí foi isso. Aí eu ia lá e a gente entrava pra dentro do quarto, dava uns beijinhos, ia embora, e era assim que a gente ficava. Com o tempo, as coisas começaram a esquentar. Apesar de ficar um pouco desconfortável. Por exemplo, a gente estava no quarto e aí ele me dava uns beijos mais intensos. E não era exatamente esses beijos que eu queria uma coisa mais tranquila, entendeu? Aí teve um dia que, tipo, ele tava me beijando, e tava um beijo muito forte, eu não tava muito gostando de como ele tava me segurando e tal. Aí teve um momento que ele pediu pra eu, né, tipo, pra gente avançar na nossa relação e partir pra algo mais sexual. Ele queria que eu colocasse, né, e tal, fizesse coisas com ele. E eu meio que falei que não, e meio que eu puxei ele pra, tipo, beijar ele pra ele calar, entende? Tipo, para de fazer essas propostas. E eu acho que ele pensou que, na verdade, eu era um sim, e meio que ele forçou minha cabeça, assim, tipo, me abaixando, sabe? E, tipo, eu pus na minha boca, tipo, mas foi muito rápido, porque eu achei estranho, achei desagradável, eu levantei, falei que eu tinha que ir embora, e meio que fui embora, e fiquei meio confusa, porque eu não tava gostando de verdade do que tava acontecendo ali, mas eu não sabia sair porque eu gostava dele.
entendeu? Aí numa outra vez ele pediu pra ver os meus seios, numa outra vez ele pediu, e todas as vezes eu falava que não, eu era meio resistente, ele ficava insistindo, era um pouco chato isso. Aí na outra vez ele já queria fazer coisas a mais, eu falei pra ele que não tava pronto e tal, e ele, não, tudo bem, eu te respeito, fica tranquila, né, eu entendo que você é virgem, eu sei que você não é, você sabe que, que ele não era, então ele falava pra mim que me respeitava e tal, e eu via esse respeito, apesar de algumas vezes ele querer demais fazer isso, né. Aí teve uma vez que ele pediu pra eu matar a aula pra eu poder ir pra casa dele. Eu já imaginei o que ele gostaria. E algumas vezes eu fazia isso, de falar que eu ia matar a aula, acabava não matando. Porque eu, sei lá, eu tinha um pouco de receio, eu tinha medo, e ele sempre falava que eu era linda, que eu era perfeita, que me amava. E eu também falava que amava ele, né? Acho que eu era um pouco mais pé no chão. E aí, numa dessas, era uma sexta-feira, e ele pediu pra eu matar a aula pra poder ficar com ele. E eu fiz mais uma vez isso, de tipo, falar que eu ia, e no final eu não fui, não matei a aula e não fui. E ele ficou revoltado. E aí nós tivemos a nossa primeira briga. Ele começou a falar um monte de coisa pra mim, que eu falava que não ia, que não sei o que e tal. E eu fiquei bem chateada, mas tudo bem, né? Tipo, ele tinha que entender, não fui. Quando foi no sábado, eu tava com meu irmão e o meu primo tava de carro, e eu pedi pro meu primo parar de carro lá na porta da casa dele, pra eu poder falar com ele rapidinho. Era umas 11 horas da noite, era bem tarde. Eu desci na casa dele, bati no portão, bati, e nada dele aparecer. Comecei a ligar pra ele, falou, nossa, calma aí que eu já volto aí. Quando ele voltou, ele veio, tipo, ele me deu um selinho e ficou super seco comigo, sabe? Tipo, me tratando com a maior indiferença do mundo, super seco mesmo. Ele já não era mais o mesmo. Tentei falar com ele ali, mas eu vi que ele ficou meio rígido. Eu falei, tudo bem, né? Voltei pra casa e nesse mesmo sábado eu recebi uma notícia muito triste que um dos meus melhores amigos faleceu afogado numa represa. E eu fiquei muito abalada com a situação. Eu fiquei muito mal com o que aconteceu, sabe? Tipo, não sei se vocês já perderam algum amigo na adolescência de vocês, mas é um baque que a gente sofre. E eu mandei mensagem pra ele contando, nossa, meu amigo morreu, tô muito triste e tal. E ele me respondeu com, ué, mas você não falou pra mim que não tinha amigos? Tipo, falei, tá, eu não vou discutir isso agora. Na minha cabeça eu pensei, tipo, tô em processo de luto, né? A última coisa que eu quero é discutir. Meio que deixei aquilo pra lá. E aí passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quando foi na quinta-feira, eu até tinha encontrado com ele, né? Tipo, eu encontrei com ele, eu saí da escola, passei na casa dele. Aí foi a primeira vez que a gente se viu depois de sábado, né? Que ele me deu aquele beijo seco. Aí a gente se viu, a gente se falou, meio que ficou tudo bem, ele falou que me amava e tal, beleza, fui embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, minhas amigas falaram assim, amiga, eu tenho uma notícia e não é tão boa assim. Falei, ai meu Deus, o que que aconteceu? Tenho que te falar um negócio. Aí eu falei, ai meu Deus, o que que aconteceu, né? Aí ela falou assim, quando eu cheguei em casa, minha amiga falou assim pra mim, amiga, eu tenho uma coisa pra te contar e não é tão legal. Falei, ai, o que que aconteceu? Ela falou assim, é sobre você e sobre o seu namorado. E eu falei, o quê? Aí ela falou assim, eu não consigo te mandar agora, nesse exato momento. Mas, ontem ele tava andando de mão dadas com uma menina e a gente tirou foto pra te mandar. Antes delas me mandar a foto, eu já mandei mensagem pra ele, o que que você tava fazendo ontem? E aí ele respondeu assim: eu tenho que falar eu tenho que te falar um negócio. Aí eu perguntei de novo: o que que você estava fazendo ontem? Aí ele me respondeu: eu quero te pedir pra você não se intrometer mais na minha vida. Aí eu falei, tipo, oi? Entendeu? Aí as meninas me mandaram uma foto. E realmente era ele, de mão dadas com a outra garota. Eu fiquei tão mal com a situação, sabe? Aí eu fui falar com ele sobre o assunto e aí ele começou a falar: lógico que eu tava de mão dadas com outra. Você também tava de abraço com seu amigo. Eu só fiz isso porque você tava de abraço com outro cara. Falei, que cara, você é louco? Aí ele me mandou uma foto de uma menina. Tipo, eu tenho cabelo loiro comprido, um loiro escuro, comprido, sabe? Liso. E aí ele viu uma foto de uma menina com cabelo loiro comprido abraçado um cara de costas. Nem dá pra ver a cara da garota. E ele tava falando que era eu. Eu falei pra ele que não era eu, que ele tinha vacilado comigo por um negócio que nem era eu, que não sei o quê. Então eu comecei a pagar um sapo pra ele também. E meio que ficou aquele climão, assim, entre nós, sabe? Porque, tipo, eu fiquei com nojo dele. Como é que o cara, um dia antes, tava beijando uma menina e um outro dia ele tava falando que me amava? Tava me beijando, entendeu? Sei que a gente tava... Nossa, eu fiquei muito revoltada com a situação e fiquei muito mal. Aí ele falou assim, mas tá, e aí? Então tá, beleza. Vacilei com você, você vacilou comigo, sendo que eu não vacilei com ele, sabe? Mas ele ficou nesse time, tipo, como se ele não tivesse errado sozinho. Aí ele me respondeu assim, mas e aí?
A gente vai se afastar então ou a gente vai tentar de novo? Mas aquele negócio, se for pra tentar de novo, sua mãe tem que me aceitar, sabe? E eu fiquei naquele time de tipo assim, será que eu quero? Será que vale a pena? Eu gosto dele, eu fico apegada aos momentos de alegria, às vezes que a gente ficou junto, que a gente se beijou, que a gente riu, que a gente fez gracinha um com o outro, às vezes que ele era romântico e legal comigo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que ele zoou com a minha cara, que ele tava beijando outra garota e no outro dia falando que me amava, sabe? E eu fico nessa incógnita, sem saber realmente o que eu faço, e venho compartilhar minha história como um pedido de opinião. Vocês voltariam e tentariam novamente? Ou vocês simplesmente acabariam com essa relação? Oi, minha cats, tudo bem? Primeiro, não existe uma relação, porque você não tá namorando, porque ele não te pediu em namoro. Então não tem como, né, você continuar uma coisa que nem começou. Vocês começaram como ficantes, mas não começaram como um relacionamento de verdade. A sua mãe não aprovou a relação desde o primeiro segundo que você falou pra ela sobre isso. Mãe, tem sim, tem mãe que falha, tá? Mas tem mãe que tem o faro, fareja. Esses tipos de pessoa, de rapaz, porque elas também já foram adolescentes, porque elas também já se apaixonaram errado, porque elas também já gostaram de pessoas que não foi retribuído, elas também têm experiências negativas, amorosas. Então, muitas vezes, quando a mãe ela vê, ela já entende o seu padrão de pessoa, de comportamento, de mulher, de posicionamento, e de uma outra pessoa que tem o padrão dele, que não é uma pessoa errada, mas às vezes não é uma pessoa que funcionaria com você, entendeu? Esse é o ponto número 1, visto ao conselho que a sua mãe poderia ter te dado e você ignorou, e eu volto a repetir o que talvez ela tenha falado. Não vamos julgá-lo por ter tatuagem, nem por não trabalhar, por não estudar, porque a gente não sabe a realidade dele. Então eu não estou aqui pra julgar a vida dele. Eu tô aqui pra te dar um ponto esclarecedor sobre esse relacionamento. Nitidamente não é uma relação séria, porque igual eu falei no começo, não tem um pedido. Segundo, os traços que ele demonstra é um pouco possessivo e tóxico. Quando uma pessoa ela falha e em vez dela assumir a responsabilidade dela, ela te culpa pela falha dela e ainda usando uma foto, um argumento sem uma prova definitiva, já mostra um desvio de caráter profundo. Uma pessoa que ela não tá tendo responsabilidade afetiva com você, se você não sabe o que é responsabilidade afetiva, é ter responsabilidade com o afeto, com o amor que você tem por ele. Ele não tem esse cuidado de você para com ele. Ele não tem o cuidado de não te machucar, de não te magoar. Entendeu? Muito pelo contrário. Ele vai fazer coisas que ele quer e ainda vai te acusar e te colocar como a responsável daquilo que ele fez. E uma hora você vai estar amando ele demais, ele vai te trair e falar que você sufoca de amor. Em uma outra hora, ele vai sair, vai mentir, vai ficar com outras garotas e ele vai falar que a culpa é sua por ter ficado ligando, por ter enchido o saco, por querer o tempo inteiro ficar perto dele. Tá entendendo? Pessoas, homens que têm um padrão comportamental tóxico, eles acabam fazendo com que tudo vire sobre ele, entendeu? E isso é o que você tem que tomar cuidado. Porque de antemão, lendo a sua história, eu vejo que você não tem uma dependência. Você não é dependente emocional. Você não sabe o perigo de você entrar dentro de um relacionamento uma dependência emocional com esse tipo de pessoa, que vai te trair na sua cara e vai fazer você se sentir culpada. Você vai achar que é culpa sua e aí ele vai continuar fazendo. Quando você cansar da relação, você decidir que você não quer mais, ele vai voltar a ser um príncipe, ele vai voltar e trazer todos aqueles traços que você fica lembrando, de mas lá no começo ele era bom, no começo... Ele vai voltar aquela persona, mas ele não vai sustentar. Ele vai só se tornar para manipular o seu sentimento para quando ter você novamente, ele repetir os erros dele, entendeu? Porque infelizmente esse tipo de pessoa precisa de sugar a energia de alguém enquanto ele descarrega o que ele quer em cima dela, entende? Então é como se ele puxasse aquilo de positivo que você tem e em troca ele te dá tudo aquilo de negativo que ele tem, que é de dentro dele. E aí, de pouco a pouco, ele vai se tornando uma pessoa querida, um príncipe na visão dos outros e você é uma doente. Uma possessiva, uma psicopata, uma descontrolada, né? E aí é onde a gente vê as mulheres decaídas, mal, pra baixo, né? Enquanto ela tá sendo traída, sem nenhum brilho, e o cara tá lá, brilhando, passando rodo, pegando várias e enganando outras mulheres com a mesma narrativa que te enganou no começo. Ele não vai voltar a ser o príncipezinho, né? Porque isso aí são artimanhas. Uma pessoa, você sabe como ela é na raiva, na fúria, né? Então, assim, se na raiva e na fúria ele ficou revoltado porque você não matou a aula pra ir lá ficar com ele, que provavelmente ele ia tirar sua virgindade e talvez terminar com você depois, então isso tem que ser muito cuidadosamente analisado, tá? Tem que ter muito cuidado e, no meu ponto de vista, não perca o seu tempo com esse tipo de relação, você merece coisa melhor.
E se você também já se relacionou, né, com alguém tóxico, com alguém que tentou te enganar, que tentou te gambelar, um relacionamento doente, me manda sua história no storiescanaldidepaulo@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.